Muito bom dia para todos. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi formulado, saudar o Jorge e o Carlos Pimenta e todos aqueles que, no fundo, têm também levantado esta plataforma. E queria apenas pegar em duas ou três ideias que eu julgo que podem ser motivadoras de um debate mais animado que poderemos ter a seguir. Os dados relativamente a 2012 sobre a desigualdade de distribuição do rendimento em Portugal, surpreendentemente, não têm sido muito trabalhados. E não vejo a comunicação social com grande interesse, nem a oposição, sobre esses mesmos dados. O índice de Gini aponta para um valor à volta de 34,5, se não estou em erro, cito de memória, e há dois fenómenos que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, é que, não obstante a situação de crise e a alusão diária ao agravamento das desigualdades sociais, da pobreza, o nível de desigualdade de distribuição do rendimento em 2012 mantém-se inferior ao que era 3, 4 ou 5 anos antes. Em segundo lugar, isto não esconde o facto de nós termos um dos índices mais elevados da Europa no que diz respeito à distribuição do rendimento, à desigualdade de distribuição do rendimento, quer medido pelo chamado coeficiente Gini, quer medido pelos indicadores que comparam os maiores rendimentos com os mais baixos rendimentos. As desigualdades têm-se agravado ou não, em termos de médio e longo prazo. A maior parte dos estudos apontam para que não. Mas apontam também para o facto de que há uma resistência enorme, precisamente a que elas possam baixar. Estaríamos à espera que, à medida que se atingissem novos patamares de rendimento, essas desigualdades pudessem esbater. Mas não é isso que tem acontecido. Desde praticamente que nós temos indicadores fiáveis e comparáveis, desde meados da década de 80, há uma relativa estabilidade, precisamente nesses índices de desigualdade. Isto quer dizer o seguinte, que nós não estamos perante um problema de ordem conjuntural, resultante das crises, das pequenas variações conjunturais de curto prazo, mas estamos perante um problema de ordem estrutural. Ou seja, que tem a ver com o fundamental, não só da distribuição do rendimento na sociedade portuguesa, mas, acima de tudo, tem a ver com a forma como socialmente nos organizamos, arrastando, diria que são bloqueios estruturais que se tendem a reproduzir independentemente dos níveis de bem-estar, desenvolvimento, etc. Ou seja, progredimos no que diz respeito ao rendimento, ao bem-estar, durante algumas décadas, mas nem por isso resolvemos o problema de base. E esse problema de base, quando nós nos questionamos, quais são os fatores então que sustentam essa desigualdade de distribuição de rendimento? E há um fator que é incontornável: nível de educação. E esse nível de educação não é os resultados internacionais dos testes, não é, que isso até não foi mal de todo, digamos de passagem, não é o problema de termos uma população demograficamente que está em recessão, é um problema mais simples. É que nós continuamos a ter uma desigualdade enorme na detenção daquilo que é um dos mais importantes capitais, que é capital humano. Ou seja, os níveis de escolarização, comparando os diferentes estratos, são extremamente desiguais. E isso foi algo que a maior parte dos países europeus já resolveu há muito tempo. Nomeadamente, parte deles resolveram desde o século XIX. Lembro perfeitamente que uma das ideias do desenvolvimento da escola pública e da existência de uma rede do Estado que pudesse sustentar a própria ideia de progresso que o liberalismo introduziu,
era precisamente de poder não só formar cidadãos, mas, acima de tudo, de lhes poder proporcionar uma capacidade de agarrar as oportunidades geradas pela própria sociedade. Só que na altura, e falamos por meados do século XIX, quando se dão os primeiros passos nessa rede pública, a principal preocupação das elites liberais era ter uma escola que formasse cidadãos com o objetivo fundamental de preservar a liberdade e a ordem social. Era este o principal objetivo. A seguir, o segundo objetivo era o de, e é importante que se diga, que ao contrário do que se possa pensar, a escola pública não é um produto da esquerda. É um produto dos vários setores da esquerda à direita, mas que se assentavam no pensamento liberal. Nem é um pensamento social, não é nada disso. Quer dizer, a origem dos sistemas nacionais de ensino e dos sistemas públicos de ensino está intimamente associado ao desenvolvimento da ideologia liberal e das forças liberais, das elites liberais, nomeadamente durante o século XIX. E é nessa perspectiva que, tendo entendido que a educação era um fator fundamental para assegurar liberdade e ordem, se entendeu também que era um fator para assegurar progresso. Ou seja, que dificilmente as sociedades podiam avançar, podiam progredir, se não qualificassem as suas populações, ou seja, se não desenvolvesse o seu capital humano. Só no século XX é que nós começámos a perceber também, entre alguns setores da sociedade europeia, se assim podemos falar, que havia uma outra preocupação, que era utilizar a educação como instrumento para atenuar ou, pelo menos, eliminar as desigualdades sociais. Há uma esquerda que, tradicionalmente, criou esse sonho, o sonho de um homem novo, igual, formado pela escola pública e que pudesse, no fundo, com o capital adquirido com essa escolarização, tornar, digamos, uma sociedade mais igualitária. Não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu porquê? Porque não basta ter gente mais qualificada e gente mais escolarizada. É fundamental que a sociedade consiga produzir oportunidades para que aqueles que se qualificam possam aplicar esse capital que foram construindo ao longo da vida. E, portanto, quando nós comparamos os diferentes países relativamente ao problema da desigualdade de distribuição de rendimento, nós estamos não só a comparar aquilo que é o capital educativo, o capital humano que, entretanto, se vai produzindo, mas, acima de tudo, a capacidade que as sociedades têm de produzir oportunidades de forma a corresponder a esse aumento da escolarização e a esse aumento do capital humano. Entender uma coisa sem entender a outra é um erro pelo qual, neste momento, estamos a pagar muito caro. E isto porquê? Porque ninguém gosta de ver os seus filhos ter que procurar fora do país aquilo que era precisamente com os aspectos positivos e com os aspectos negativos que isso possa ter. Há sempre que não vamos pensar que é só mau, numa visão muito nacionalista, que toda a gente tem que trabalhar onde se formou. Eu acho que é bom que se possam abrir perante o mundo, possam percorrer o mundo, independentemente de saber se eles depois voltam ou se não voltam. Agora, o que impressiona é precisamente o facto de que as novas gerações têm razão de queixa relativamente à minha geração. Porque a minha geração foi uma geração que teve todas as oportunidades. Houve mecanismos de mobilidade social ascendente como nunca se tinha verificado precisamente com a geração a que pertenço. Só que ocupámos os melhores lugares e dificilmente nos fazem sair de lá. E é nessa perspectiva que, quando nós falamos de coesão e falamos desta solidariedade intergeracional, nós temos que reconhecer, em vez de andarmos a dizer que os mais novos não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem matemática, que não sabem isto, nada. No meu tempo é que era. Esta frase é assassina. Eu acho que é de uma injustiça enorme. Porque eles são muito melhores do que aquilo que eu, com a idade deles, conseguia ser.
e dificilmente as pessoas conseguem reconhecer isso. E é precisamente porque muitas vezes não reconhecemos e não conseguimos gerar as oportunidades para que eles possam concretizar no país aquilo para que foram formados, que existe, digamos, que esta reprodução incessante destas desigualdades, não só de distribuição de rendimento, mas, acima de tudo, desigualdades de apropriação das oportunidades. Este é, talvez, o grande desafio. Poderão perguntar-me, então, como é que nós superamos isso? De uma forma muito simples, é continuar a formar, mas é necessário também que a sociedade tenha capacidade, com as dificuldades todas que existem, mas tenha capacidade de abrir às novas gerações esse novo sistema de oportunidades. Neste momento, o sistema de oportunidades está cada vez mais fechado. Está cada vez mais inibidor, ao ponto de constituir quase que um desincentivo para aqueles que ainda estão no próprio sistema de ensino. Que perguntam, mas estudar mais para quê? O que é que eu ganho com isso? E eu acho que esta pergunta nós, eventualmente, possamos ter mais responsabilidades e que possamos ter maior capacidade de discernimento e maior experiência, acima de tudo, temos uma responsabilidade enorme em conseguir dar uma resposta. Quando se fala de sustentabilidade, e estamos a falar de coesão social, temos que pensar precisamente nesta adequação entre aquilo que é a criação de expectativas e a produção de oportunidades. Enquanto não resolvermos isto, dificilmente poderemos fazer sair Portugal também da cauda da desigualdade social e, neste caso, da desigualdade de distribuição de rendimento. Portanto, é o desafio que vos lanço, é a capacidade de olhar para o futuro, capacidade de olhar a médio e longo prazo, assentar num programa que permita não só criar expectativas e criar ambição na formação das novas gerações, mas, acima de tudo, o mais importante é criar um sistema de oportunidades que não seja fechado, que não seja seletivo, que não seja tão discriminador, que conduz precisamente à reprodução incessante dessas mesmas desigualdades sociais. Ficava por aqui. Muito obrigado.